através dessa pasta a gente faz o acompanhamento do aluno. Então nessa pasta vem escrito o nome do aluno, a necessidade que ele tem, e na própria pasta de matrícula do aluno tem os laudos, os documentos que o responsável traz. Aí através disso, esse aluno é encaminhado para a sala de recursos, quando há essa necessidade. Então a gente tem um grupo que faz sala de recursos. A sala de recursos não é na própria escola, tem um polo, no caso da nossa Nação Rubro-Negra, que é aqui atrás, que atende as escolas próximas. Então, esse currículo dessa criança, ele é adaptado, a gente pega o conteúdo para aquele ano e o professor, juntamente com o auxílio da coordenação e com o professor de sala de recursos, ele faz a adaptação necessária daquele conteúdo para a criança poder, né, aprender de acordo com a sua necessidade, porque tem criança que vai ter um desenvolvimento maior, outra vai ter um desenvolvimento menor. Além disso, as crianças que têm um comprometimento muito forte, é mandado mediadores também através da própria prefeitura, não é a escola que escolhe. São mediadores com o ensino superior, a prefeitura abre um contrato e ela, como ela tem toda a relação dos alunos... Quando a criança chegar, pede para ela fazer um novo desse? Tá. Como ela tem a relação de todos os alunos, ela manda esses estagiários. Então, cada aluno especial, quando tem uma necessidade muito forte, ele tem um estagiário junto com ele como mediador. Então, o professor adapta as atividades, entrega para esse estagiário que vai estar juntamente com esse aluno dando um apoio. E esses estagiários têm formação na CRE. Antes deles iniciarem, eles fazem uma mini formação de 2-3 dias, que é passada legislação para eles, como eles têm que agir na escola, e são alunos de pedagogia, do ensino superior ou de licenciaturas. Entendi. Quais os recursos adaptados estão disponíveis e quais adaptações no currículo são realizadas para adequar a sua prática pedagógica às necessidades específicas do aluno incluído? Mas você já me respondeu isso aqui. Porque sim, o que acontece também, por exemplo, a prova, a gente diminui a quantidade de questões quando aquela criança tem dificuldade. Às vezes também tem a leitura da prova, que aquele aluno precisa de um leitor. Quando o aluno tem uma questão de baixa visão, a gente consegue pedir para a prefeitura e eles mandam a prova ampliada. No caso da nossa escola, a gente não tem essa necessidade, porque a gente não tem aluno com baixa visão. Quando tem aluno que tem algum problema de visão, que usa o método Braille, a prefeitura manda livros para a sala de leitura já com Braille para a criança acompanhar, até mesmo o próximo livro, ou até mesmo o próprio livro didático. E além dessas adaptações, o professor usa jogos pedagógicos, alfabeto móvel. Então assim, a gente usa o material que a gente tem disponível, e caso aquela criança tenha uma necessidade que vai além do material que a gente possui, a gente pede o auxílio da sala de recursos e da coordenadoria de educação. Então que eles mandam esse material. Porque como eles têm acesso à matrícula, então eles já sabem qual é a necessidade da escola. Então quando a gente tem uma criança que de fato não enxerga, eles já vão mandar esse material da prefeitura adaptado para quem não enxerga, para quem precisa do método Braille. Entendi. Aí aqui tem uma outra pergunta. As atividades desenvolvidas mobilizam os saberes, as habilidades e as interações entre os diferentes alunos da turma? Sim, porque a atividade é adaptada de acordo com o que você está dando, né? Você trabalha no terceiro ano, você vai adaptar aquela atividade para o terceiro ano e para aquele aluno com necessidade especial do terceiro ano, e de acordo com a necessidade dele. E a interação é o tempo todo, porque a criança, o aluno com necessidades especiais, ele está inserido na sala de aula com os alunos regulares. Não tem uma sala separada. A sala ela é inclusiva nesse sentido, que já estão todos ali trocando recreio, e todos os espaços escolares, seja na educação física, o tempo todo a criança, na hora do refeitório, na hora da merenda, ela está vivenciando essa relação social e essa adaptação de acordo com a necessidade dela. Como aluno especial ele é muito específico,
Então, acaba você tendo, cada aluno você tem um jeito de lidar, porque a gente tem aluno com síndrome de Down, a gente tem aluno autista, a gente tem aluno cadeirante. Então, assim, aquela interação que você vai fazer dele com o grupo e até mesmo de relação a conteúdo, vai depender muito da necessidade dele. A gente tem aluno com uma deficiência intelectual muito forte, que ele está no 5º ano, só que a mentalidade dele é como se fosse de criança de educação infantil. Então você vai trabalhar com ele, para você adaptar o conteúdo do 4º, do 5º ano para ele já é mais difícil. Então você trabalha com ele movimento, a questão da interação social, do pontilhado, a coordenação motora fina. Então são trabalhos específicos para ele. Por mais que ele esteja inserido no 5º ano, o que a gente espera dele é outra habilidade, de acordo com aquilo que ele pode de fato alcançar. Aqui, ó, o tempo e os recursos são adequados? Sim, o tempo ele está dentro da sala o tempo todo. Então, assim, e os recursos, muitos vêm da prefeitura e outros o professor adapta. Tem as dificuldades, é óbvio, porque por mais que a pessoa recebe formação, você, em relação a crianças com necessidade especial, é algo muito específico. Você tem uma formação genérica na graduação para você lidar com todos os tipos de deficiência, com todos os tipos de necessidade. E quando você chega no campo de trabalho de fato, você vai perceber que são necessidades muito específicas. Que muitas das vezes o que você aprendeu na faculdade não te dá base para lidar com aquela criança. Então você vai aprender muita coisa no cotidiano, na sua busca, porque o professor está em formação o tempo todo. Por mais que você tenha formação na escola, por mais que a prefeitura disponibilize palestras em relação ao tema. Então, assim, a prefeitura tem uma preocupação com essa formação do professor também. Mas o professor também vai muito atrás das coisas, ele vai muito em busca daquilo que lhe causa estranheza, né? Daquilo que lhe causa a dificuldade inicial. Porque cada aluno é um aluno. E muitas das vezes aquele aluno com necessidade especial, ele você vai precisar de um tempo maior para elaborar a atividade, de você ter uma diagnose mais bem elaborada, para você conhecer de fato o que aquele aluno precisa. E como a gente faz o acompanhamento daquela criança até ela sair da escola, né, quando ela chega no 5º ano, então todo ano tem relatório, tem o acompanhamento da entrevista com o responsável, para saber como foi o nascimento, quais são as atividades que essa criança faz fora da escola. Então você está acompanhando o tempo todo. Então, por mais que você tenha o tempo de planejamento, nunca vai ser o bastante, porque requer realmente muita informação. Então vai depender muito do seu cotidiano. Entendi. Ocorrem parcerias entre professor, aluno, a equipe pedagógica, gestor da escola e a família do aluno incluído? Sim, o tempo todo. Seja parcerias, em reuniões, em conversas, até mesmo para a elaboração do planejamento, que esse planejamento, né, que é chamado de PEI, ele é elaborado em todas as esferas. A gente chama o responsável, você faz uma entrevista para saber um pouco sobre o histórico daquela criança. O professor, ele senta com o coordenador pedagógico para elaborar as atividades, e além disso tudo tem a sala de recursos, que é a professora de sala de recursos, que vai estar dando o apoio para esse aluno, para essa família e também para o professor que está atendendo. Então, assim, de uma forma até burocrática e natural, porque a questão do PEI é uma burocracia, né? Que a escola tem que ter o PEI daquele aluno, né? É uma questão de legislação, mas além dessa burocracia, tem um cotidiano que te obriga, de uma certa forma, a estar sempre dialogando. Porque você não tem como fazer nenhum tipo de atividade sem o apoio do responsável e sem o apoio da própria escola. Então tem essa troca o tempo todo, que a gente tem alunos ainda aqui que usa fralda, devido à necessidade especial que ele tem. Então você está ali em contato o tempo todo com o responsável. E a aprendizagem vai além do conteúdo. E a aprendizagem é realmente a vida, de fato. É você estar inserido em sociedade, é você ter mais autonomia nas atividades que você faz. Então, através disso, a gente vai elaborando o nosso planejamento. Como a avaliação da aprendizagem do aluno com necessidades especiais é realizada? Então, ele faz a prova adaptada. Então, assim, se ele tem como chegar àquele conteúdo da série, porque cada necessidade é uma,
a gente vai adaptar a prova. Se aquele aluno tem dislexia, então você vai fazer uma leitura da prova com ele vai ter um tempo maior para fazer a prova. Se é um aluno com necessidade intelectual, com deficiência intelectual, você vai diminuir o enunciado, você vai transformar aquele enunciado para material concreto, e a avaliação cotidiana, que você vai continuada, que você vai vendo o desenvolvimento daquela criança. E o planejamento dela é individualizado. Então você vai planejar de acordo com seus objetivos para aquela criança. Tem criança que o objetivo vai ser ele reconhecer o nome, independente da série que ele esteja. Então assim, você vai trabalhar de forma que ele reconhece o nome. Se ele acaba aquele período reconhecendo o nome, então ele está com uma avaliação positiva, porque você conseguiu chegar ao objetivo. E o objetivo ele é feito de acordo com as possibilidades da criança, porque a gente está sempre pautado no laudo, na necessidade, no PEI que foi feito, que é a entrevista, o planejamento específico de educação para aquela criança, que muitas das vezes o planejamento dele ele não vai estar seguindo o mesmo planejamento da turma, porque é um planejamento individualizado, que muitas das vezes conversa com o planejamento da turma, mas dependendo da necessidade, tem horas que não vai ter como ter essa conversa. Entendi. Mas tipo assim, vai de acordo com a idade do aluno? Vai de acordo com a habilidade que ele pode alcançar. Mas, não, isso que eu tô querendo entender, que tipo assim, ele tem 17 anos, aí ele vai com uma turma que provavelmente seria 17 anos, lá do terceiro ano, segundo ano, sim ou não? Assim, quando ele entra, se ele entrar agora na escola, vamos dizer assim, aí sim vai ser feita uma classificação com essa criança, ou por idade ou por conteúdo, porque a idade tem que estar junto com o conteúdo. Se ele tem a idade, ele não tem um conteúdo, mas a necessidade dele não consegue fazer com que ele chegue àquele conteúdo, vai ser por questão de idade. Agora, quando ele já está inserido na escola, quando ele entra na escola lá desde novinho, ele vai entrar, vamos lá, no pré. Ele vai seguir na mesma lei da prefeitura. E a avaliação do professor, se você adapta a atividade, se você faz um planejamento para ele, você não vai chegar no final do ano cobrando, vamos dizer, se ele está no terceiro ano, é um aluno que tem necessidade especial, ele não desenvolveu a parte intelectual, ele tem muita dificuldade de reter informação, então você não vai ter o mesmo planejamento da turma para ele, do aluno regular para ele. Então a nota dele e a aprovação dele ou não vem de acordo com o planejamento que você fez para ele. Então, como você faz o planejamento de acordo com a necessidade da criança, de acordo com a necessidade do aluno, então você não está comparando ele com os outros alunos, você está avaliando ele por ele mesmo, de acordo com as capacidades dele, com a possibilidade dele e a habilidade que ele vai desenvolver. A gente tem alunos a gente tem um aluno no 5º ano que ele é autista, ele tem dificuldade na fala, ele tem dificuldade no movimento. Pai do Kevin tá aí. Vou pegar um negócio aqui, com licença. Com licença, eu vou pegar uma Tá. chaveira. Ele tem dificuldade no movimento, então assim, a avaliação dele não tem como ser a mesma avaliação do 5º ano. Ele tem uma deficiência intelectual junto com o autismo. Então, no caso, o planejamento dele é para que ele reconheça a própria imagem, que ele não reconhece a própria imagem dele, ele não se reconhece. E além disso, é a interação social. Tem que ter sempre. E a coordenação motora, o desenvolvimento da coordenação motora. Então, por mais que ele esteja no 5º ano, a gente não vai esperar o mesmo desenvolvimento dele do aluno que está inserido no 5º ano sem nenhum tipo de necessidade. Então, assim, o planejamento é individualizado. Então, como o planejamento é individualizado, a avaliação também é individualizada. A avaliação de acordo com as possibilidades daquela criança. Que ele tem. Quais os maiores desafios enfrentados pelo professor na construção de uma proposta inclusiva de educação? Assim, muitas das vezes é a estrutura da escola. No caso da nossa escola tem rampa, então isso já auxilia bastante para quando tem um cadeirante, alguma coisa. E além disso, é essa busca por material, porque você recebe o aluno... Eu vou demorar muito, hein? Não, já está Aí eu finalizando. pedi pra ele sentar e esperar. Tá ali, aguarda, que também está cantando um hino quando subir. Não, ele tem que guardar porque, né? Porque ele tem que esperar. Aí, então com isso, tem um desenvolvimento melhor, porque a nossa estrutura já auxilia, no caso da nossa escola, mas cada escola tem uma realidade. Mas a principal dificuldade, eu acredito que seja realmente você conseguir lidar com aquela necessidade, porque é tudo muito novo. Por mais que você estude,
cada criança é uma criança, cada necessidade é uma necessidade. Você pode estudar sobre o autismo, mas cada criança vai se comportar de uma forma. Por mais que já tenha aqueles comportamentos que Meio básico, né, meio do básico autismo. para todos, É. mas cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa. Então isso que dificulta, porque você não, por mais que você tenha um conhecimento daquilo, para você planejar vai ser através da vivência que você vai ter com aquele aluno. Qual é a necessidade dele de fato, quais são as possibilidades daquele aluno e qual o objetivo você tem com ele. Então a partir daí que você começa a pautar o seu planejamento. Então isso se torna difícil, porque é um exercício diário. Excelente.